Olha, teve várias, mas a principal... a principal foi a história da Kombi. Que eu pegava muito Kombi de um bairro para o outro. E eram bairros bem pobres, passava por dentro da Cidade de Deus. Bairros humildes, que hoje são grandes comunidades. E eu entrei nessa van, né, na verdade era Kombi, e começou a tocar minha música na rádio. Eu falei, cara, é minha música. E o locutor ainda fala, em primeiro lugar de Black com Sem Ar. Depois da música da Ivete Sangalo, que estava estourada na época. Quando a chuva passar. Nossa, cara. Era um estouro. Mas em primeiro lugar era eu. E eu tava ali na Kombi. E eu tava olhando pro motorista. E só tava eu e o motorista. Eu falei, essa música é minha, cara. Essa música é minha. Ele me olhou. Ele ficou quieto um tempo. Eu também não entendi muito bem. Porque eu tava tão eufórico, feliz, que eu não entendi muito bem essa vibe dele, de ficar quieto. Eu falei, esse cara não vai falar nada. Aí ele falou assim, poxa, eu vou ter que voltar porque tá vazia, como não vale a pena eu ir até o final. Eu posso te deixar aqui e voltar? Eu falei assim, pô, tudo bem, não vou pagar passagem mesmo, pego outra. Desci. Depois de alguns minutos, caiu a ficha. Falei, cara, ele achou que eu era maluco. Só pode, porque o cara pediu pra eu descer e voltar. Uhum. E quem é um cara que tá entrando numa Kombi à noite e dizendo fala... que é o primeiro lugar na rádio? Tipo... As pessoas têm um pouco dessa dificuldade, né? Tipo, às vezes vê você no lugar e fala assim, mas você não estaria aqui? Não, eu estaria. Eu continuo indo no mercado comprar batatas. Tá tudo bem. Não, a vida continua igual. Numa época que eu não era famoso mesmo. Ninguém me conhecia. A música era, mas não linkavam mas não, a cara do artista. Veio da internet. É. Não veio da televisão. Né? E nem da rádio. Não tinha alguém, assim, falando o meu nome. E mesmo assim, se fosse rádio, não ia ter minha imagem. E foi o que aconteceu. A música foi pela internet, depois ela foi pra rádio. Por último, é que ela caiu na televisão. Então, quando eu fui pra televisão, eu chegava nos programas, eu cantava a primeira palavra e o resto todo mundo cantava. Sim. E os apresentadores olhavam pra mim e falavam assim, mas quem é ele? Quem é esse cara que tá aqui, sabe? Eles ficavam assim meio perdidos, porque eles não tinham ouvido a música ainda. E isso era um fenômeno, assim. Então, pra mim, foi algo que, se eu for contar essas histórias, hoje, óbvio, hoje eu sou uma pessoa pública, fiz um monte de coisas, as pessoas me conhecem. Mas, se eu contasse essa história antes, eu acho que ninguém acreditava. Sim, aconteceu mesmo com o Pepe e Neném. Não, eu só ia falar assim, tá vendo o motorista da Você deixou The Black no meio do nada. É. E era ele, tá? E era ele. Você perdeu o momento de pedir uma foto, Ele podia cantar autógrafo. a música enquanto tocava na rádio. Pô, ele podia ter feito isso, né? Exato. Então canta aí. É. Ele podia ter feito isso, uma boa ideia. Nossa, aí seria incrível, porque daí você ia meter ele. Seria legal, mas Nossa, não mas não pediu, nem... só deixou você. E eu só entendi depois também. Eu desci primeiro e entendi depois. Senão eu teria falado alguma coisa. Não, sou eu mesmo e tal. Ele nem retrucou, ele ficou quieto. Isso deve ser pior ainda pra compositor. Isso. Né? Isso. Que daí a pessoa não tem como provar, porque não é a voz dela na música mesmo. Isso, eu compartilho esse sentimento com muita gente que é compositora, assim. E que, às vezes, encerra a carreira, nem faz mais nada e tem várias músicas famosas, mas pega um outro caminho. José Augusto vai sustentar a 50ª geração dele com evidências. Exatamente. E ninguém sabe. Porque, não só essa, porque, né? então, mas eu digo assim, porque a gente canta evidências e atribui... sim, atribui a... Chitãozinho Chororó, maravilhosos, amo. Sertanejo. Pensa em sertanejo ainda, né? Mas não... É o hino do sertanejo do Brasil. O hino do sertanejo E ele do tá Brasil. lá pagando as contas dele só com o decádio de evidências. Mas você ia falar da Pepe e Neném, perdão. Eu ia falar que elas contaram aqui que elas também estouraram a música, né? O Rick gravou elas e estourou a música em todas as rádios do Brasil. Então, elas estavam em número 1. E ninguém conhecia a cara delas. E aí elas foram levadas num programa de TV pra falar, são elas. Aí quando viram que eram elas cantando, daí foi tipo... Aconteceu muito, né? É, cara, mas até então elas falavam no bairro, é a gente, é nossa.